Em Salmo 119, versículo 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e cumprirei, vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muitos sofrimentos, Passei por muitos sofrimentos, preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. Amém, somente aqui. O Senhor fala conosco através desses versículos que a palavra do Senhor é a luz que ilumina o nosso caminho. Quando nós estamos andando, se nós não tivermos caminhos claros, o que acontece? Que nós podemos tropeçar, cair e nem conseguir se levantar muitas vezes. E quando nós lemos a palavra do Senhor, então ela clareia a nossa vida, a nossa caminhada, nos conduz ao caminho correto, que são muitos caminhos que existem. E ela nos dá direção para nós, qual é o caminho que nós devemos seguir. Então, quando nós cremos e acreditamos que a luz, que nos clareia é a palavra de Deus, então nós prometemos ao Senhor, sobre o juramento, está escrito aqui, versículo 106, que cumprirei ou vou obedecer às suas justas ordenanças. Então, a bênção do Senhor, ela é derramada sobre as nossas vidas. Se nós não estamos sendo abençoados pelo Senhor, bênção não significa ter dinheiro, ou estar somente na alegria, não. Ser abençoado é aquela pessoa que vive alegre, ela é alegre. Há momentos que tem tristeza, sim, há momentos que ficamos tristes, que ficamos magoados, acontece alguma coisa, mas logo a palavra do Senhor, ela vem e ilumina nosso coração também, e nós continuamos alegres. Então, quando nós estamos com a palavra do Senhor no nosso coração, e passa o vento que for, a tribulação que for, o momento não pode ser muito agradável, mas nós sabemos que nós vamos continuar na caminhada, porque o Senhor está conosco. Então nós vamos andar em claridade, vamos estar cientes do que está acontecendo, que irmãos possam meditar, que nós possamos meditar na palavra do Senhor, para que então ela possa iluminar a nossa vida, a nossa direção, a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de proceder com nossos irmãos, com a nossa família, lá no trabalho, em todo lugar, para que o nome do Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas. Deus abençoe a todos. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor, amém? Queridos, nesta manhã eu convido você a fechar os teus olhos e nós vamos tirar um momento de oração. Hoje nós estamos diante de uma mesa posta aqui, relembrando a morte do nosso Salvador ali naquela cruz do Calvário. E nós queremos estar orando, colocando as nossas vidas diante do Senhor, pedindo perdão a Ele pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Todos os dias temos falhado, temos ofendido, somos ofendidos, mas nesta manhã, que nós possamos estar liberando perdão para aqueles que necessitam de um perdão e também perdoar, amém? Eu convido você nesta manhã a fechar os teus olhos. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, eu não sei qual foi a forma como você levantou hoje, eu não sei se você já levantou orando, agradecendo, exaltando o nome do Senhor, ou se você já levantou naquela correria do dia a dia, da manhã, estressado, agitado, e não teve tempo com o Senhor, não teve um momento para orar, não teve um momento para ler a palavra, não teve um momento para buscar a presença dEle, e você está aqui nesta manhã. Eu convido você a fechar os teus olhos, eu convido você a colocar a sua vida diante de Deus, apresente a Ele, fale com Ele. Ele é aquele que sonda o profundo do nosso coração. A palavra dele diz que Ele sonda o mais íntimo do meu coração, do seu coração. Ele está aqui, Ele se faz presente aqui nesta manhã. Não tem como nós estarmos aqui ceando hoje. Não tem como nós estarmos aqui adorando a Deus com o nosso coração amargurado, cheio de ira, cheio de maledicência. Não tem como nós estarmos aqui nesta manhã adorando e exaltando e falando com Ele, se nós temos barreira com o nosso irmão, se nós não perdoamos, se nós ofendemos. A quem está do nosso lado? Quem é que está do nosso lado? Às vezes é o filho, é o marido, é a esposa. E muitas vezes nós somos ásperos nas nossas palavras. Nós temos atitudes que não convêm. Nós temos comportamento que não agrada a Deus. E eu quero nesta manhã te convidar, feche os teus olhos, comece a orar. Vocês juniores também, vocês podem falar com Deus. Vocês podem nesta manhã fechar os olhos e pedir ao Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu tenho falado, eu tenho agido e não é da tua vontade.
Comece a orar ao Senhor, fale com Ele. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã e não tem condições, Senhor. Não tem, Senhor, condições de nós estarmos aqui como corpo, como família, como igreja, se nós estamos, Senhor, feridos, se nós estamos ofendidos, se nós temos ofendido também nosso irmão, a nossa irmã. Senhor, na correria, na agitação, na demanda das coisas, nós talvez falamos, Senhor, palavras, alteramos o tom da voz, e isso tem ofendido, e muitas vezes a pessoa não fala, mas ela guarda ressentimento, ela guarda mágoas. Mas eu quero nesta manhã, Senhor, estar clamando, Senhor, por misericórdia. A tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Um coração quebrantado diante do Senhor, o Senhor não desprezará. Por isso, nesta manhã, Senhor, eu quero pedir perdão a Ti pelas minhas falhas, pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, pelo falar, pelo agir, que muitas vezes sai fora dos Teus planos e da Tua vontade. Muitas vezes, Senhor, os frutos da carne querem reinar, eles querem estar, Senhor, sobressaindo, mas o que tem que reinar em mim é os frutos do Espírito: a paz, o amor, a bondade, a mansidão, a longanimidade, a fidelidade. Senhor, nesta manhã, Senhor, alcance cada coração que entrou aqui, a começar pelo meu, Senhor, que não haja barreira, Senhor, entre meu irmão, entre minha irmã. Senhor, eu quero pedir perdão, Senhor, a Ti. Eu quero pedir perdão a cada um que está aqui presente nesta manhã. Se porventura em algum momento eu falhei, eu ofendi, eu falei alguma palavra que não soou bem aos seus ouvidos, eu quero estar pedindo perdão a cada um de vocês, a amada igreja. Quero, Senhor, nesta manhã estar livre, sem barreira, sem pensamentos poluídos na mente, com o coração amargurado, contrito. Tira, Senhor, do nosso meio toda maledicência, tira do nosso meio toda cólera, toda ira, tudo aquilo que não provém de Ti. Espírito Santo de Deus, comece a visitar, Senhor, comece a mover, comece a agir, Senhor, em cada coração que está aqui nesta manhã. Que nós não sejamos religiosos, que nós não venhamos apenas para um encontro nesta manhã, apenas para uma reunião, para um desencargo de consciência. Não, que nós possamos estar aqui verdadeiramente louvando e adorando e exaltando aquele que é digno de ser adorado, que é digno de ser honrado nesta manhã. Espírito Santo de Deus, invade o nosso coração, invade a nossa vida, a nossa alma, todo o meu ser, tudo aquilo, Senhor, que desagrada, tudo aquilo que desaponta, tudo aquilo que não é louvável. Eu peço nesta manhã, Espírito Santo de Deus, perdoa-nos, perdoa-nos, para que nós possamos estar, Senhor, adorando, que a nossa adoração chegue até o trono da graça. O Senhor está à procura de homens, mulheres, verdadeiros adoradores, que o Senhor encontre aqui, Senhor, adoradores sem reserva, sem barreira. Pai, em nome de Jesus, eu peço nesta manhã, tira do nosso meio toda a fofoca, todo espírito de contenda, de facção, tudo aquilo que não provém de Ti, que são das trevas, são malignos, ó Pai, em nome de Jesus. Cuide de cada um de nós, Pai, para que esse corpo seja um corpo saudável, para que esse corpo seja um corpo que possa glorificar a Ti, Senhor, com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Espírito Santo de Deus, age, Senhor, nesta manhã em cada coração, a começar pelas crianças, que eles possam entender, que eles possam ter uma compreensão do pecado, que eles possam entender que Jesus morreu naquela cruz do Calvário pela vida deles, que o Senhor tem um plano maravilhoso para cada um de nós que estamos aqui, e nós queremos, Senhor, nesta manhã viver em comunhão, adorar a Ti, Senhor, com o nosso coração limpo. Nós queremos nesta manhã, Senhor, expressar a Ti e devolver a Ti o nosso melhor. Nós queremos nesta manhã, Senhor, sentir a Tua presença. Pai, muitos entrarão aqui talvez agitados, correndo, apavorados, Senhor, com tantas coisas para fazer, mas não teve o tempo de estar na Tua presença, não meditou na Tua palavra, não orou, não agradeceu pelo dia. Senhor, perdoa cada um que está aqui nesta manhã. Senhor, perdoa a Tua igreja pela omissão de tantas coisas. Senhor, perdoa cada um de nós, que nós possamos cear, Senhor, com alegria no nosso coração, que nós possamos ter alegria nesta manhã de estarmos na Tua presença. Eu oro, Senhor, e Te agradeço pela vida do meu irmão, da minha irmã, cada um que chegou aqui, Senhor.
Nós não estamos aqui passando tempo, nós não estamos aqui no encontro, nós estamos aqui porque nós queremos juntos adorar ao Senhor. Nós estamos aqui porque nós te amamos, nós estamos aqui porque nós entendemos a missão do Filho ali naquela cruz do Calvário. Morreu, entregou, deu a sua vida por mim e por cada um dos meus irmãos que está aqui. Por isso, nesta manhã, nós queremos nos alegrar em Ti, Senhor. Nós queremos nos alegrar em Ti, queremos junto como corpo, como família, viver em comunhão, em unidade. Queremos como família, Senhor, estar unidos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu venho, Senhor, te agradecer pelo ar que eu respiro, pela oportunidade de estar viva. Eu venho te agradecer pelo alimento sobre a mesa, nada tem faltado. Eu venho te agradecer, Senhor, pelo cuidado do Senhor com os meus que está tão longe. Eu venho te agradecer, Senhor, pela vida de cada um que entrou aqui nesta manhã. Que eles possam, Senhor, verdadeiramente, Senhor, ter alegria, o prazer em te servir. Tira toda a apatia, toda a frieza do nosso meio. Que cada um sinta, Senhor, a disposição, o prazer em continuar te adorando aqui nesta manhã. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo por esta família que o Senhor tem nos dado. Eu te louvo pela vida de cada um que tem somado, que tem contribuído, que tem servido com alegria. Eu entendo, Senhor, que todos que estão aqui foi o Senhor quem mandou. Eu entendo que todos que estão aqui, Senhor, têm uma missão. E eu quero te louvar e quero te agradecer pela vida de cada um, Senhor. Muito obrigada nesta manhã, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela força, pelo ânimo, pela amizade, pelo companheirismo. Muito obrigada, Senhor, porque sem meus irmãos, Senhor, eu não posso caminhar. Muito obrigada, Senhor, porque sem eles eu não posso avançar. São eles que têm me sustentado, Senhor, nas orações. São eles que têm colocado a minha vida diante de Ti. Eu preciso de cada um deles, Pai, para que a Sua obra seja realizada. Nós precisamos um dos outros, Senhor, mas sem barreira, sem fingimento, sem maledicência, Senhor. E eu venho nesta manhã, Senhor, te louvar e te agradecer, Senhor, por cada um, Senhor, tem sido peça fundamental nesse corpo, Pai. Eu não posso caminhar sem eles. Que nesta manhã, Senhor, nós possamos verdadeiramente, Senhor, viver um compromisso com Cristo. Que verdadeiramente nós possamos ter esse compromisso um com os outros também. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Pede perdão para essa pessoa, se porventura em algum momento você ofendeu. Se em algum momento você não esteve ali presente, que você possa estar pedindo perdão. Deus é aquele que vem ao nosso encontro. Vamos nos colocar de pé. Vamos todos juntos adorar o Senhor. Eu olho para a cruz.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável, porque o Senhor é um Deus supremo, grande Rei acima de todos os deuses. Ao Rei eterno, imortal, invisível, o único digno de honra, glória e louvor para todos sempre. A igreja diz: amém. Quão grande é o meu Deus.
uma vez, bem suave, adorando, exaltando a Ele. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A palavra do Senhor diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é o que, igreja? Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A cada manhã as misericórdias dele é sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre a minha vida. É as misericórdias do Senhor que tem nos levantado a cada manhã. O Senhor, Ele continua sendo um Deus bom. Nós vamos continuar adorando, nós vamos continuar agradecendo a Ele com as nossas ofertas, nossos dízimos, com a nossa adoração. Nós vamos nesta manhã devolver aquilo que o Senhor tem nos dado, a provisão que Ele tem feito a cada um de nós. Nós vamos devolver com alegria, como diz a palavra, não com pesar, não com medo de que vai faltar. Não, queridos, Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o Deus provedor, Ele que faz infinitamente mais, além daquilo que nós temos pensado, pedido. Ele faz infinitamente mais. Amém? Vamos estar, então, convidando o pastor Enéas. Vamos estar orando, então, para as ofertas. Pai eterno Deus, damos graça a Ti, Senhor, pela oportunidade que nós temos de podermos trabalhar, Senhor Pai, conquistar, Senhor, o dinheiro, Senhor, através do nosso trabalho, para que nós possamos nos manter. Através disso, Senhor, queremos, Senhor, agradecer através dessa oferta, Senhor, queremos contribuir com os dízimos, Senhor, para que possa, Senhor, a Tua igreja, Senhor, Pai, ser suprir todas as necessidades, abençoando, Senhor, Pai, os necessitados, abençoando, Senhor, Pai, os missionários. A Tua paz possa reinar tudo a Tua igreja, Senhor, e venha multiplicar, Senhor, sobre cada lar, Pai. Nós Te pedimos, Pai, as Tuas bênçãos sobre cada vida, no nome de Jesus. Amém. Por tudo que tens feito.
muito digno de ser exaltado, de ser adorado. Santo, santo é o Senhor. Naquele grande dia, Senhor, nós estaremos ali rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus bom. Naquele grande dia nós estaremos ali declarando: santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Louvado seja o Senhor. Nesta manhã nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, nós exaltamos o teu nome, Pai, porque aqui nesta manhã se encontram verdadeiros adoradores que estão, Senhor, com o coração prontos para adorar, prontos para ouvir a tua voz, prontos, ó Deus, para estar declarando naquele grande dia: santo, santo, santo é o Senhor. Pai, nós não cansaremos de estar louvando, nós não cansaremos de estar declarando ao Rei eterno e imortal, aquele que é merecedor de honra, de glória, aquele que é merecedor de ser adorado, Senhor. Nós louvamos e agradecemos, ó soberano Deus. Ó soberano Deus, nós te agradecemos nesta manhã, Pai, porque nós estamos aqui, Senhor, e agora neste momento nós estaremos, Senhor, relembrando e ceando, Senhor. Queremos participar desta comunhão, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós louvamos o teu nome. Amém, amém. Graça e paz, pode se assentar, queridos. Amém. Grande é o nosso Deus, e digno de ser louvado e adorado. Amém? Vocês vão orar por vocês? Está na hora? Amém. Então, aqui eles estão querendo aprender. As crianças infantil aqui. Vamos orar então? Todas as crianças, por favor. Amém. É bom, né? Quando as crianças têm alegria de aprender a palavra de Deus. Aqui estão os juniores também. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Querido Pai, nós oramos e colocamos esse infantil e ministério juniores também diante de Ti, que estará aprendendo a Tua palavra ali, juntamente com as professoras. Abençoa o coração da professora, que a Tua palavra, Deus, possa cair nesses tenros corações e frutificar para o louvor da Tua glória. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Hoje é a ceia do Senhor. Relembrando lá em 1 Coríntios, então, irmãos, abra o texto bíblico. Quero convidar aqui o diácono Elton. O pastor Enéas, está aí? Tá aí? Por favor, venha até aqui para nos ajudar a auxiliar na distribuição dos elementos. Amém. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, tem um texto que o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja quanto à ceia do Senhor. E nós precisamos saber que a ceia do Senhor é um memorial para nossa lembrança daquilo que Jesus fez na cruz pelos nossos pecados. Porque é fácil nós esquecermos e até não compreendermos a profundidade do amor de Deus em Cristo que Ele fez ali naquela obra redentiva, ao ser crucificado e se entregar como Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo. Nós esquecemos, irmãos. E como nós esquecemos? Eu creio que esse memorial é para nós relembrar da aliança. Assim como foi feito lá no passado para o povo de Israel, aquela aliança eterna que era a Páscoa, para que eles pudessem celebrar a Páscoa com alegria e festividade, pois um dia eles estavam presos no Egito, debaixo do domínio de Faraó, e foram libertos, através de Deus levantar Moisés, para que eles pudessem ser libertos do poder de Satanás, do Faraó, levantando as 10 pragas. Deus ali mostrou a sua glória e o seu poder, para que todos os exércitos do Egito se dobrassem ao grande Deus, o Senhor dos exércitos. O povo de Israel saiu livre para adorá-lo no deserto, e assim ficou peregrinos. Recebeu a lei dos 10 mandamentos, para que eles pudessem ser um povo especial de boas obras, exclusivamente para servir a Deus.
nós entendemos então que Deus separou
glória nesta manhã, por tudo e por todas as coisas, Pai. Te louvamos e Aleluia, agradecemos Jesus. em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Graças damos ao nosso bom Deus por tanta misericórdia por nós. Isso já aconteceu há mais de 2000 anos, mas ainda tem o seu poder. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para transformar, né, gentios e judeus, para transformar povos de cada etnia. Não tem pessoa que Deus não possa transformar. Amém? E quando Deus transforma o nosso coração, é algo extraordinário. É isso que nós precisamos pedir a Deus: transforma o meu coração. Amém? No mundo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, nós precisamos pedir: Deus, transforma o meu coração. Se nós não pedirmos a Ele por transformação, nós vamos viver um coração tribuloso, triste, um coração que vai ser aquela velha natureza, porque existe a velha natureza, mas existe o novo, a nova natureza, a nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, diz assim a sua palavra. Amém? Nós queremos pregar aqui, eu quero trazer a palavra do Senhor. Nós estamos estudando lá o livro de Daniel, capítulo 4, então hoje, do versículo 1 ao verso 37. Então, Daniel, um livro profético do Antigo Testamento, ele é uma voz profética, mas na sua vida de ser, de testemunhar, de viver a sua fé diante ali de um rei, de um reinado chamado o reinado da Babilônia. Seria como você estivesse lá em Tóquio, não sei, nas cidades grandes, né, grande São Paulo, numa capital assim movimentada, onde há deuses espalhados por todos os cantos, há ídolos, há todas as coisas que abominam a Deus. E lá está um povo que foi levado cativo de Jerusalém por causa da desobediência, e estão lá na Babilônia. Nós precisamos entender que Deus os colocou lá pela desobediência. Mas eles estão lá, agora eles precisam estar vivendo a vida segundo Deus deu para eles viverem, lá, testemunhando da glória de Deus, da palavra de Deus. Então não é o meio que influencia as pessoas, elas já estão influenciadas. Nós precisamos saber que quando Deus não muda o coração do ser humano, ele já está influenciado pelo pecado. Não é o meio que influencia. O meio só vai mostrar a nossa natureza. As circunstâncias, os desafios só vai mostrar quem nós somos diante de Deus. E nós precisamos ver que estes homens, Daniel e seus amigos, estão lá no palácio do rei chamado Nabucodonosor. E nós precisamos entender que a palavra de Deus nos ensina, através da história, lições importantes, lições que nós chamamos de espirituais, para serem aplicadas à nossa vida, à nossa fé. E nós precisamos captar, então, através da palavra de Deus. Porque se eu ler o texto bíblico e começar a contar através das minhas palavras, sem olhar para o texto, eu posso ir longe demais. E não voltar mais para o texto.
E as pessoas dizem assim, o que aconteceu com o pregador? Que ele leu o texto, mas ele não voltou mais para o texto. Então, nós temos a palavra aqui no capítulo 4 de Daniel, e o tema de hoje é quando o homem pensa que é Deus. Quando o homem pensa que é Deus. Daniel 4, versículo 1 ao 37. Vamos estar lendo aqui, irmãos. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. No primeiro momento aqui, irmãos, nós temos que saber que é um dos únicos lugares que um rei está emitindo aqui uma carta, escrita por ele. E ele está dizendo, o rei Nabucodonosor. Ele está endereçando a todas as nações, povos e línguas daquela época. E está dizendo paz e prosperidade a todos, desejando o melhor. Veja no verso 2: tenho a satisfação de falares a respeito dos sinais e das maravilhas que o Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Vamos até o verso 4. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Vamos até aqui, essa primeira parte. E o tema da mensagem remete a dois assuntos ligados à vida do maior e mais poderoso rei, ali da região do Oriente, chamado rei Nabucodonosor. E aqui nós vamos ver dois temas que contrastam a realidade daqueles servos do Deus Altíssimo. O orgulho de um rei, que aparentemente a gente não pode detectar, ao menos que nós entendamos o que é a humildade daqueles servos do Deus Altíssimo, olhando diante da circunstância difícil e tão somente se refugiando na presença do Senhor, clamando por misericórdia e justiça. Nós vamos entender que muitos hoje, homens e mulheres, estamos vivendo e acreditando, muitas vezes, de que nós somos autossuficientes. Nós temos o poder do nosso destino. Nós estamos no controle de toda a situação. O capítulo 4 de Daniel vai mostrar que o governo e o poder estão nas mãos de Deus, aquele que dirige a história, aquele que criou os céus e a terra, e ele sustenta, e ele abraça, ele envolve toda a criação com a sua misericórdia, e por isso é a causa de nós não sermos consumidos. Um Deus amoroso, um Deus grandioso, e ao mesmo tempo está com aquele que é contrito de coração, aquele que está sendo injustiçado. É este Deus, grande e poderoso, que nós vamos estar olhando aqui e analisando, quando o homem pensa que é Deus. Em primeiro lugar, o orgulho que cega o coração humano. O que é o orgulho? O orgulho é a autossuficiência. É quando nós dizemos, eu consigo fazer tudo sozinho. Eu fiz tudo sozinho. E você esquece de Deus. Às vezes nós esquecemos até das pessoas que participaram conosco. Autossuficiência. Muitas vezes nós fomos assim. Nós somos assim, autossuficientes. Isso é rebelião contra Deus. Isso é arrogância contra Deus.
Isso é soberba. Um coração que se levanta mais do que os outros e diz: eu sou mais do que você. Eu sou capaz. Você não. Nós rebaixamos as outras pessoas. A queda de Satanás foi a arrogância, o orgulho dentro do coração. Adão e Eva caíram pela arrogância, o orgulho, a altivez. Ao ouvir a voz da serpente, eles se viram então com aquela altivez, a soberba de poder ter o conhecimento do bem e do mal e ser igual a Deus, como a voz da serpente disse: você terá conhecimento. E conhecimento é poder, não é o que muitos dizem? A igreja de Corinto, remetendo lá um pouquinho, Paulo estava dizendo que o conhecimento incha. Essa palavra inchar é soberba. Cuidado, porque conhecer demais, procurar conhecimento demais, somente para encher o seu ego, para você saber apenas, é o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. E eles sabiam muito, tinham muitos pregadores lá, sábios, inteligentíssimos, pregando e manifestando a glória de Deus, mas eles eram crianças em Cristo. Paulo disse: eu não pude falar para vocês como espirituais, porque vocês são meninos em Cristo. E ele falou, ele foi rebaixando e diz: vocês são mundanos, porque há no coração de vocês essa arrogância. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Aquela mesma história, eu gosto desse, eu gosto daquele, eu gostei, e nós pensamos que está tudo certo. Eu tenho que gostar de alguma coisa. Mas, irmãos, nós temos que gostar de tudo aquilo que Deus realmente colocou como cooperadores de Deus. Ninguém é mais nem menos. Que negócio é esse? Exaltar um e não exaltar o outro? Ou dizer assim, esse aqui é melhor do que o outro? E ficarmos pensando só numa competição de gostos. A sabedoria não fez discernir que a obra que estava sendo feita na igreja de Corinto era de Deus. Até os instrumentos eram de Deus. E nós percebemos que o orgulho está no coração do maior rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor. Ele estava sendo usado como um instrumento de Deus para trabalhar na vida do seu povo. Deus usa até um ímpio para trabalhar na vida do seu povo. Mas esse ímpio, que é o rei Nabucodonosor, ele não vai entender que ele é um instrumento de Deus. Ele vai achar que ele é o cara, ele tem um poder. Ele que faz todas as coisas acontecer. Isso é orgulho. Isso é se colocar acima de Deus, acima das pessoas. Isso é um perigo. É uma atitude de independência de tudo e de todos. Irmãos, nós dependemos um dos outros. Quem nós somos diante de Deus? Diante das pessoas? Nós precisamos honrar a Deus, reverenciar a Deus, respeitar os homens, respeitar as mulheres. Nós precisamos ter no coração esse amor de Deus, que vem de um coração transformado. Mas o coração do rei Nabucodonosor não estava transformado. Ele tinha uma identidade corrompida pelo pecado. E uma identidade corrompida pelo pecado é aquela que ainda não foi transformada por Jesus. É aquilo que ele é ainda em sua essência.
Porque se Deus faz nascer de novo, Ele faz nascer da essência. E ali, a partir da essência, você é um novo homem. A Bíblia diz que pode ser o homem mais vil pecador, mais sujo, mas ele vai se tornar limpo como o branco de uma neve. Você já viu a neve? É tão branca, ele diz, vai se tornar branco como a neve. Aquele que estava sujo e foi limpo por Jesus, ele se torna limpo como a neve. Limpo, branco, puro. Nós precisamos também acreditar nesse poder do Evangelho e do poder de Deus. Amém? Porque muitas vezes nós dizemos, ele é um pecador e que não tem jeito. Mas quando Deus fala que limpa, eu também não acredito que Deus pode limpar e purificar como Ele purifica. Eu preciso crer, irmão, na palavra de Deus. Deus tem o poder. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Amém? Aos nossos olhos pode ser impossível, mas coloque na presença de Deus que aquilo que é impossível é possível para Deus. Mas vemos aqui uma identidade corrompida pelo pecado na vida de Nabucodonosor. E as características que nós vemos aqui nesses versos que nós acabamos de ler, é que havia uma linguagem religiosa sem transformação interior. Uma linguagem religiosa. Cuidado, irmãos, com a linguagem religiosa, mas não tem uma transformação interior. O que significa isso? Oh, paz do Senhor, oh, Deus te abençoe, Jesus, Ele é bom, Jesus faz maravilhas, Jesus é poderoso, mas não recebeu ainda e aí não tem experiência interna do poder de Deus. Ele consegue falar, mas ele não tem a experiência da transformação que Jesus pode fazer internamente. É o linguajar religioso. Nabucodonosor, ele aprendeu a falar muito bem, e chamou a atenção porque ele viu com os seus olhos, na vida do servo Daniel e seus amigos, Deus revelar aquilo que estava escondido em sonhos, em visões. E Deus revela o escondido. Porque isso Ele deu para os homens. As coisas que estão escondidas serão reveladas. Isso Ele dá aos homens. E nós percebemos que Ele também, irmãos, Ele olha apenas para as maravilhas, aquilo que Deus faz. Versículo 2, verso 3, ele diz assim: tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais das maravilhas que o Altíssimo, Deus Altíssimo, realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas, o seu reino e o seu reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. As pessoas não ficam maravilhadas como ficou no tempo de Jesus, Cafarnaum. Jesus disse que não operou ainda muitos milagres por causa da incredulidade em muitos lugares. Mas muitos lugares que ele operou milagres, as pessoas iam por causa dos milagres, não por causa da palavra, mas por causa daquilo que eles viam. Os milagres de Deus são sinais para despertar as pessoas, para ouvir a palavra. Mas quando só fica no despertar dos milagres, você acaba vivendo uma vida superficial, sem arrependimento. Aqui ele não fala de arrependimento, não tem arrependimento, tem apenas grandeza do que Deus faz. Bom, qualquer um pode ver as maravilhas que Deus faz na vida de uma pessoa, os impossíveis que Deus pode fazer, a cura de um milagre,
de um machucado, de uma enfermidade incurável. Você pode acompanhar alguém com câncer, Deus operar um milagre, e você diz, puxa, Deus é grande. Você não conhece este Deus, mas você viu o milagre acontecendo com seus olhos, e você pode dizer, Deus é grande. Assim, Nabucodonosor estava também, vivendo dessa impressão dos sinais das maravilhas, sem um coração arrependido. Ele reconhece até os feitos de Deus, mas ainda não consegue submeter-se a Deus. Por quê, irmãos? Nós vimos na semana passada que Nabucodonosor, apesar de falar das grandezas de Deus, do Deus de Daniel, ele levantou uma estátua de 27 metros de ouro, para que ele pudesse ser adorado. Porque ele havia recebido a revelação de que a cabeça, o tronco, é o rei Nabucodonosor. Ele não ficou satisfeito apenas com isso, diz os historiadores, então ele construiu uma estátua de 27 metros, toda de ouro, para ser adorado. E aquele que não fosse adorado era cancelado. Aquele que não fizesse os seus desejos era morto. Os ídolos do coração fazem você querer que satisfaçam os seus desejos com a morte, com o cancelamento. E aí nós estudamos que muitas vezes nós cancelamos as pessoas. Jesus diz assim, se você tem um ódio no coração, já matou o seu irmão. O ódio é como se fosse um assassino, você não quer ver mais aquela pessoa. Você cancela pelo ídolo que ocupa no seu coração, e por trás está muitos ídolos. E que nós falamos arrogância, aquilo que você é o cara. Parece que você tem Deus na sua vida, mas não tem. O perigo de hoje, então, irmãos, está em nós confundirmos a admiração por Deus com uma conversão real. A admiração por Deus, até o diabo, ele crê e estremece. Tem muitos crentes que crê, mas não, nem estremece. O diabo, ele crê e estremece. Diz a palavra do Senhor. É claro que ele não obedece. Mas tem muitos crentes que ele crê, mas nem estremece. Ele está distante dessa realidade de saber que existe um Deus. E esse Deus é o maior, é o Criador do universo. Nós observamos aqui, irmãos, que este orgulho de Nabucodonosor era um foco em experiências e não em obediência. Veja lá no verso 30, correndo um pouco, nosso tempo já está indo embora. No verso 30, disse, acaso não é essa grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Ele teve experiências grandiosas de ver o poder de Deus salvar os amigos de Daniel, lá da chama ardente, que ele mandou assim com toda a fúria, mandar aumentar 7 vezes mais a intensidade do fogo. Ele viu as maravilhas que Deus fez, livrou aqueles homens, porque eles temiam a Deus. Eles criam mais em Deus e amavam mais a Deus do que as suas vidas, e Deus os salvou. Eles disseram assim, nós obedeceremos, ainda que se morrermos, mas nós não negaremos. Vamos para a chama ardente, mas não negaremos a Deus. E nós olhamos que Nabucodonosor estava vendo toda essa grandeza, estava até falando das grandezas de Deus, mas não estava obediente. Não tinha
um coração obediente para obedecer a voz do Senhor. Irmãos, você pode até impressionar o que Deus está fazendo na sua vida, mas se você não obedecer a Deus, Deus não está sendo o seu Senhor. Deus não está sendo o seu bom pastor para sustentá-lo na hora da provação. Se renda ao senhorio de Cristo. Amém? O perigo, então, que nós temos hoje, irmãos, pessoas que estão apenas buscando por milagres de Deus, nas bênçãos de Deus, não que é pecado buscar, mas apenas estão vivendo as experiências de ter as coisas de Deus e de não ter uma vida quebrantada e contrita na presença de Deus. O que Deus mais requer do seu povo é uma vida de santidade, uma vida de quebrantamento. É uma vida de rendição. E tudo isso está no coração orgulhoso, não consegue, porque o seu ídolo ainda é ele mesmo. Então nós vemos no versículo 3, a religião de palavras e não de entrega. Quão grandes são os seus sinais, quão são poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Irmãos, precisamos entender que não basta apenas professar palavras bonitas, até falar de Jesus, das grandezas de Deus, se o nosso coração não está rendido a Jesus para obedecer e viver uma vida diferente. Uma religião somente de palavras é inútil, diz lá a carta de Tiago. É inútil. Ele diz, não tem valor nenhum. Porque o amor é que faz com que eu reconheça a grandeza de Deus. Mas um coração orgulhoso não tem este amor verdadeiro. Este amor verdadeiro precisa confessar o amor de Cristo, em primeiro lugar, para que nós conheçamos o amor verdadeiro. Jesus como meu Senhor, Salvador, ou Salvador e Senhor. Amém? Como Salvador, muitos apenas confessam, mas como Senhor, é Senhor. O Senhor é servo. Aquele servo que obedece tudo ao seu Senhor. Então, porque o Senhor é dono. Ele tem domínio sobre você. Ele que instrui a sua vida e você se rende diante da presença do Senhor. Quando nós temos uma vida com o amor de Deus, eu vou compreender que religião não é apenas de palavras, mas é de amor. E amor, ele faz. O amor, ele chora. O amor tem paciência. O amor tudo suporta. Esse suportar não é aguentar como muitos pensam, viu? Suportar assim, eu estou aguentando, eu vou explodir. Isso é obra da carne. Isso é ira, isso é indignação, isso é obra da carne. O suportar em amor é quando você está orando, jejuando, ajudando aquela pessoa, pedindo sabedoria para ajudar aquela pessoa. Você sabe que o coração é duro, mas você tenta, com a sabedoria de Deus, falar a verdade, porque a verdade de Deus que liberta. A verdade de Deus é que vai alcançando aquele coração endurecido
E são palavras que não voltam vazias. Se for a palavra de Deus, ela não volta vazia. Mas muitas vezes nós queremos usar a nossa palavra, né? Tem que ser a palavra de Deus. E quando a gente usa a palavra de Deus, deixa e descanse, fale, deixa e descanse e continua orando. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Irmãos, a paz e a falsa segurança, no versículo 4, nós vemos neste coração deste homem chamado Nabucodonosor. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Não é pecado ter as coisas, não é pecado ter paz e satisfação. Mas quando você tem paz e satisfação fora de tudo e de todos, apenas você considerar que você, com a sua força, com a sua grandeza, você fez tudo, irmãos, isso é a pior coisa que possa existir. Você deixou de colocar a sua esposa, ou o seu esposo, os seus filhos, os seus amigos, deixou de colocar, acima de tudo, Deus, neste negócio que você fez. Assim foi Nabucodonosor. Ele tinha paz, segurança e conforto, mas ele não sabia do perigo que ele estava correndo. Do perigo. Ele estava confundindo prosperidade, saúde e conforto com aquilo que Deus dá paz, né, e segurança na sua presença. O que ele estava querendo dizer é que o poder da riqueza e do governo e do seu exército era a sua segurança. O seu império era a sua segurança. Mas Nabucodonosor não sabia que o Deus Altíssimo é aquele que governa todas as coisas. É aquele que trabalha por aquele que nele espera e vai trabalhar. O próprio relato dele é interessante, que essa carta está sendo aqui descrita por ele mesmo. E ele está contando para Daniel. Ele sabe que o servo do Deus Altíssimo tem a revelação para o seu sonho, mais uma vez, porque ele tem um sonho. Ele tem uma visão. Novamente, ele vai ver todas as coisas grandiosas e interpretadas como ele sendo o rei todo-poderoso, que todas as nações estão colhendo e sendo sustentada por ele. E ele não percebe que Deus lhe deu a sabedoria e o poder para fazer tudo aquilo. Vejamos aqui uma das palavras que ele tem na sua visão. Verso 13. Nas visões que eu tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Veja bem, irmãos, nós não podemos estar enganados. Aqui é Nabucodonosor, teve uma visão. Ele viu anjos e uma sentinela. Anjos estavam em posição de sentinela. Não se engane, as pessoas podem até contar sonhos, mas será que elas são crentes? Será que Nabucodonosor era crente? De verdade? E ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas, espalhem os seus frutos, fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze, fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado e com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal, até que passem 7 tempos. A decisão é anunciada
por sentinelas, os anjos declaram o veredito, para que todos que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, aqui é o Daniel, né? Diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos Santos Deuses está em você. Irmãos, o que nós vemos aqui, irmãos? Uma revelação do rei Nabucodonosor, o que vai acontecer com ele, mas ele não tem a interpretação, ele não sabe da interpretação. Então não é porque alguém recebe uma interpretação divina, até com anjos, que é de Deus. Porque Nabucodonosor vai ser a peça principal aqui que Deus está mostrando a ele mesmo, mas ele não está entendendo. Mas quando Deus quer fazer a sua obra, é assim mesmo. O coração endurecido está cada vez mais endurecido. Aquele que está quebrantado vai se quebrantar ainda mais. E aqui vai quebrantá-lo até, vai endurecê-lo até uma pedra, né? Bom, já tudo que é uma pedra, né? É duro, uma pedra. E assim vai ficar o coração de Nabucodonosor. Essa revelação vai se cumprir. Daniel, e ele vai falar a interpretação. Verso 19. Um coração endurecido não consegue compreender a voz de Deus. Então Daniel, também chamado Beltesazar, verso 19, ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera os sonhos só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. Aqui há um terror no coração de Daniel, porque a revelação é para o rei, é para ele, e ele tem que falar a verdade, e ele vai falar a verdade. No versículo então 23 ele diz assim, no verso 20, a árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, no qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo, e morada para as aves do céu nos seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. E tu tornaste grande e poderoso, pois a sua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E ele diz: e tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. E esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Veja a reverência de Daniel a este homem. Ele tinha muito respeito, e a Deus muito mais. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás como os animais selvagens, comerás capim como os bois e molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore e com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz.
Veja aqui, este rei teve uma revelação agora do homem de Deus, Daniel, mas pede para ele se arrepender dos seus pecados. Por que se arrepender dos pecados? Se ele falou das grandezas de Deus, será que ele era crente? Não era. Tinha pecado. Aqui, ó, pecado, a tua maldade. Pratica a justiça. Então, a maldade, irmãos, essa aqui é diabólica mesmo. Maldade é de maligno. É tudo que é mal. E o coração do homem é mau. Quando fala mal, é tudo que é maligno. Tudo que é maligno. Lá em 1 Pedro capítulo 2, capítulo 3, acho que é 3, vai falar tudo que é mal. Né? Tudo que é mal. Aí depois vai dizer assim, desejar ardentemente como recém-nascidos o leite racional, né, para que você possa estar crescendo, né, no conhecimento do amor de Deus. Veja que havia maldade, ele diz, então pratique a justiça, aquilo que é justo, aquilo que é correto, e tem compaixão dos necessitados. Compaixão é misericórdia, é amor pelo ser humano, é respeito pelas pessoas. Ele diz assim, talvez então continues a viver em paz. O que você faria se houvesse uma revelação para você, como aconteceu com Nabucodonosor? O que você faria? Será que a nossa condição será a mesma de Nabucodonosor? Porque passou um ano, eu vou resumir aqui, irmãos, um ano, Nabucodonosor, ele não se arrependeu. E ele vai dizer, aqui no versículo seguinte, verso 29, 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, verso 29. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, eu vou ter que ler porque você precisa ouvir, não é só as minhas palavras, está aqui. Ó. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Depois de um ano, ele diz essas palavras e Deus ouviu. Imediatamente veio o cumprimento da palavra de Deus, ele vai se tornar como um animal, comer capim. E os 7 tempos lá, muitos dizem que realmente são 7 anos, ele vai ficar igual um animal. As unhas vão crescer, o cabelo, ele vai virar um bicho. Para que ele saiba que Deus é o Deus dos céus, Deus que governa e deu poder a ele e ele não reconheceu. Deus que estava no governo de tudo e de todos e ele não percebeu. Mas é interessante que depois ele vai se arrepender, ele vai reconhecer a Deus. Aí sim nós vamos ver que este homem, ele vai se converter. Ele vai se converter. Veja aí, irmãos. Verso 30. Vamos ler só um pouquinho aqui, porque você vai vendo aí o que está acontecendo. As palavras ainda estavam nos meus lábios, quando veio do céu uma voz que disse, é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada, você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admite que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Ele testemunhando aqui, irmãos.
Percebi que o meu entendimento tinha voltado. Entendimento, irmãos? Capacidade de discernir o reino espiritual. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Aqui agora ele está reconhecendo, porque normalmente você vai estar indignado contra Deus, mas ele não. Ele imediatamente volta ao entendimento e glorifica a Deus. Começa a honrar a Deus com as suas palavras. E ele começa a dizer aqui, dizendo assim: então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Aquelas palavras que você havia dito no início, agora tem sentido para ele. Você já ouviu tantas palavras, às vezes nunca entrou no coração, mas quando um dia você estava numa prova, ouviu, e você chorou, porque, poxa, essa palavra eu sempre ouvi, mas nunca me alcançava, e agora está alcançando. Aqui está agora. E ele diz: todos os povos da terra são como nada diante dele. Veja agora. Antes ele reconheceu só a grandeza, mas agora ele diz assim: todos diante desse Deus são nada. Por quê, irmãos? Nós não somos nada sem a presença de Deus. Deus é que nos faz ser semelhantes a Ele, à sua imagem, a imagem de Cristo. E ele diz mais, todos os povos da terra são como diante dele, nada diante dele. Ele age como lhe agrada com o exército dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou meu entendimento e recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. E meus conselheiros e os nobres me procuraram, e meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio a ser ainda maior. E o verso 37, para confirmar aqui. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico o Rei dos Reis, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem o poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Ele se converteu ou não converteu, irmãos? Agora sim. Mas foi preciso ir lá, comer capim. A gente não vai ser necessário comer capim. Talvez dobrar os joelhos, reconhecer, Senhor, meu pecado da arrogância. Eu falei arrogantemente. Eu agi arrogantemente. Me perdoa, Senhor. Me perdoa este pecado, Senhor, da minha ira, da minha indignação, que é o meu orgulho. Vamos orar? Feche os teus olhos. Porque Deus quer curar você aqui hoje. Amém? Porque senão você vai sofrer nas mãos de Deus, e ninguém quer que ninguém sofra, mas se for necessário, porque ali está tudo nas mãos de Deus. O rei Nabucodonosor está nas mãos de Deus, ele não sabia. Deus, a minha vida está nas tuas mãos, do meu irmão, da minha irmã, deste jovem, desta jovem, está nas tuas mãos, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor, porque nas tuas mãos nós somos tratados, nas tuas mãos nós somos guardados, somos protegidos e abençoados também. Que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos que estão aqui, para que recebam de Ti, Senhor, a honra devida, a reverência devida, o louvor devido que Tu mereces, Senhor. E também a rendição de um coração quebrantado diante da presença de Jesus. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, hoje é o dia de você se dobrar diante da grandeza do amor de Deus em Cristo Jesus, que Ele morreu na cruz para salvar você. Levante a sua mão para que você receba o Salvador, que entregou ali na cruz do Calvário para ser o seu Senhor, aquele que vai governar a sua vida a partir de hoje. Entrega a sua vida a Jesus. Quem está aqui ainda não tomou essa decisão, levante a sua mão. Só levante aí, todos com os olhos fechados, nós vamos orar
pela sua vida. Para que a partir de hoje, Deus comece em você uma história. Ele disse, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Visto que com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. E aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Aquele que chamar Jesus para dentro de si, será salvo. Tem alguém que ainda não confessou Jesus? Levante a sua mão espontaneamente para que Jesus opere em você hoje uma nova vida através da sua palavra. Querido Pai, nós agradecemos por tudo e por todas as coisas que o Senhor tem feito e continuará a fazer nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade e misericórdia, pelo teu grande poder de reinar, de nos dar a oportunidade de vivermos uma vida realmente que agrada ao teu nome, que louva o teu nome. Continue assim abençoando a tua igreja, o teu povo, aonde eles estiverem, abençoe-os, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Amém.